Os alto-falantes captam um sinal elétrico e o transformam em som. A chave para tudo isso é uma bobina de voz de fio magnético e um ímã permanente que atraem e repelem um ao outro. À medida que a bobina se move para frente e para trás, ela rapidamente vibra um cone flexível. Isso vibra o ar na frente do alto-falante, criando ondas de som. Os alto-falantes contêm pelo menos 2 conjuntos de ímãs e cones chamados de drivers. Eles geralmente são acondicionados em um gabinete chamado de caixa acústica. Para construir a estrutura magnética interna, a fábrica começa cortando 2 placas de ferro, cada uma com 120 mm de espessura. Elas passam uma de cada vez em um torno. Primeiro, a ferramenta do torno aplana e alisa as superfícies, livrando-as das marcas feitas pela serra. Depois, corta-se um buraco pequeno no centro de uma placa e um buraco maior no centro da outra. A seguir, corta-se uma peça de ferro menor e mais grossa chamada de núcleo. Um alargador perfura um grande buraco nele. É aplicada uma cola epóxi de grande aderência ao núcleo e à placa traseira, a placa com um buraco menor. As peças são coladas e aparafusadas porque a união precisa ser forte o bastante para suportar a atração magnética intensa. Um filtro de espuma é colocado no orifício para garantir que o cone vibrador não atraia poeira e cause danos internos. Agora a cola é aplicada na parte estreita do que é chamado de cesta de metal, uma estrutura de alumínio fundido que vai apoiar a estrutura magnética e o cone. A placa dianteira com o orifício maior é aparafusada no lugar sobre a superfície colada. Então a parte de baixo da placa dianteira é colada e um lado de uma ferrita, um anel de cerâmica feito com pó de ferro. Depois de colar a ferrita à placa dianteira, eles aplicam cola no outro lado da ferrita, depois viram a cesta para fixar a placa traseira. O núcleo se encaixa no orifício maior na placa dianteira. Eles inserem calços para centrá-lo enquanto a cola seca. Depois de aparafusar os terminais à cesta, eles colocam toda a estrutura que acabaram de montar em uma máquina magnetizadora de 600 volts de corrente direta. A máquina cria polos positivos e negativos, transformando a estrutura magnética em um ímã permanente, significando que há um campo magnético constante em torno dela. Agora, eles enrolam a bobina de voz, o ímã magnético que vai interagir com o ímã permanente. O eletroímã é um objeto que gera um campo magnético somente quando uma corrente elétrica passa por ele. Eles enrolam um fio de cobre com isolamento esmaltado, colocando-o a uma folha de plástico rígido. O polo positivo desta bobina será atraído pelo polo negativo do ímã permanente. Os polos negativos se repelem entre si. A chave é que os polos da bobina de voz estão constantemente revertendo posições porque a corrente elétrica passando para o alto-falante é uma corrente alternada, significando que ela muda entre uma carga positiva e negativa várias vezes por segundo. Isso faz com que os ímãs se atraiam e repelam continuamente, fazendo com que a bobina de voz se mexa para frente e para trás rapidamente. Isso vibra o cone que cria ondas sonoras. Após encaixar a bobina de voz entre a placa dianteira e o núcleo, elas colam a suspensão inferior, anéis de tecido flexíveis que se movem com a bobina de voz e evitam que ela sofra atrito com a estrutura magnética. A seguir, elas colam um cone. Ele geralmente é feito de papelão, plástico ou metal. Depois, eles soldam as conexões elétricas. A corrente que vem do amplificador viaja através do fio para os 2 terminais. Os fios do terminal se conectam aos fios da bobina de voz. Depois de garantir que o cone se mova livremente e sem atrito, eles colam uma tampa de papelão rígido para evitar a entrada de poeira. A última etapa é submeter o alto-falante a um teste de áudio. Eles o conectam a uma máquina que transmite diferentes frequências. Eles se asseguram de que o movimento da bobina de voz e do cone não esteja obstruído de forma alguma. Depois, o dispositivo de computador analisa a onda sonora que o driver emite. Os sistemas com 2 alto-falantes possuem 2 drivers em cada gabinete, um woofer e um tweeter. Um woofer tem um cone grande que vibra mais lentamente para as baixas frequências. Um tweeter tem um cone pequeno que vibra rapidamente para as altas frequências. Sistemas triplos possuem um terceiro driver com um cone de tamanho médio para as frequências médias.